Bem, com muito prazer recebendo no meu canal um grande jogador de futebol, um grande comentarista, um personagem aí do Brasil, está toda hora discutindo questões que são fundamentais, um homem corajoso. Eu estava pouco antes dizendo ao Walter Casagrande Júnior, a quem de antemão já agradeço a gentileza de ter aceito o convite, que eu gosto muito de futebol. Toda a minha família é corintiana, eu sou o único santista, então os meus tios e eu assisti o Santos do Pelé na Vila Belmiro, muitas vezes 68, 69, no Pacaembu, e depois muitos Santos e Corinthians, com meus amigos corintianos. Então, com muito prazer, poxa, o Casagrande, você ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu coloco para você, eu sei que é uma espécie de Deus e sua obra, mas é a relação entre futebol e política, e mais ainda, né, Casa, entre esporte e política. Recentemente, um grande jogador sueco, mas que ele acha que é melhor do que é, ele é um grande jogador, mas não é tudo o que ele acha, o Ibrahimovic, fez uma crítica do LeBron James, dizendo algo mais ou menos assim: futebolistas unem o mundo e a política divide o mundo. Em outras palavras, eu vivi durante o regime militar, estudava, era assim, estudante é para estudar, né? Então era como se fosse assim, futebolista para cuidar do futebol, o esportista cuidar do futebol, e os políticos da política. Eu transfiro a você, você concorda com isso? Bom, primeiro agradeço o convite, Marco, um prazer realmente conversar com você. Não, eu não concordo, óbvio, não concordo. Isso aí não faz sentido. Não existe isso, isso, aquilo, é aquilo. Principalmente se falando de política. A política está em todas as coisas. Todas as coisas. O esporte é uma política. O esporte é política. O futebol é política. Nós fizemos um movimento nos anos 80, a Democracia Corintiana, que era um movimento político dentro de um clube de massa, que era o Corinthians, para ajudar a volta da democracia no país, as diretas já, as eleições diretas, dia 15 de novembro de 82, a governadores do Estado, a primeira vez, e combater a ditadura militar dentro do futebol. Dentro do futebol, porque o futebol, principalmente hoje em dia, é muito envolvido com a política. Você pode pegar todos os dirigentes, todos eles têm envolvimento com a política. Se tivesse que ser separado, nenhum presidente de clube iria lá no governo pedir para o Bolsonaro ajudar a voltar ao futebol ano passado, que foi o que fizeram. Então, a política está envolvida com o futebol, sim, ou com o esporte em geral, está totalmente envolvida. E o cidadão, ele tem total direito de se manifestar, de colocar sua posição. E o outro também pode, só que o outro não tem o direito de censurar ou de dizer o que o outro pode falar ou não. Nós somos livres para falar ou te dar opinião, se posicionar do jeito que a gente pensa, cara, do jeito que a gente pensa, qualquer um. Eu não sou contra aqueles que falam que o Bolsonaro é legal. Eu não sou contra aquelas pessoas, nunca fui. Quando o Felipe Melo se manifestou nas eleições a favor do Bolsonaro e o Jadson também, eu elogiei no Bem Amigos e só falei assim, legal isso, os caras se posicionarem, jogador de futebol precisa se posicionar, colocar a oposição deles, só que a minha dúvida é se sabem direitinho de quem que eles estão falando. Foi a única fala que eu tive, mas as pessoas distorcem muito hoje, Marcos. Você sabe muito bem, depois nós vamos conversar um pouco mais para frente sobre distorções de informação, fake news e mentiras, mas é isso que acontece muito. Mesmo você falando num programa ao vivo, sendo gravado, a pessoa pode ver a hora que ela quiser, ela ouve o que você está falando, vê o que você está falando, mas distorce. É verdade, é verdade. Isso acontece algumas coisas comigo, que me imputam coisas que eu disse, o que escrevi, eu falo, mas aonde está escrito? Se me Exatamente. mostra e não está. Mas há essa relação, durante um período, Casagrande, havia um preconceito, inclusive na esquerda brasileira, com o futebol, como se o futebol alienasse. Eu sempre gostei muito de futebol e um dos meus maiores amigos, que já falecido era corintiano, nós íamos sempre assistir vários jogos, ou do Santos, ou do Corinthians, ou Santos e Corinthians, inúmeras vezes. E uma das vezes, até me lembrei agora, pouco antes de começar a conversar com você, foi em 77. Havia um jogo antes contra a Ponte, se não me engano, foi Corinthians e Palmeiras, foi 1-0, o gol do Geraldão, um jogo à noite. E foi em agosto, se não me engano, de 77.
E nesse dia, nós estamos reunidos na casa do Eduardo Suplicy, que ia sair um manifesto, ou era do DCE Livre da PUC, ele também, nós éramos da diretoria. Ia sair um documento em defesa da independência nacional, que seria dia 7, e na prática ali estava se articulando uma candidatura independente ao Senado, que em 78 seria do Fernando Henrique, né? Que acabou ocorrendo. E ele, com corintiano, estava querendo saber o resultado do jogo, perguntou para o menino, nem sei se era o Supla, isso faz tanto tempo, você tem uma televisão aí no seu quarto? Aí o menino, que eu não sei qual dos filhos era, disse que tem. Ele falou, faz o seguinte, Vila, você fica assistindo, essa reunião está um pouco chata, e eu vou ver o jogo lá em cima. Aí ele subiu, o Geraldão fez 1-0, acabou o jogo, ele desceu, ele falou, eu falei, a reunião continua no mesmo estágio que estava quando que você saiu. Então, a coisa toda, e ele alegre, falou, puta, agora tem a ponte e tal, e foi aquela história que nós sabemos. Mas havia esse preconceito, mas também no campo da direita brasileira, indo para o outro lado, havia o preconceito em relação ao futebol. É como se o futebol fosse um espaço, não tivesse a política, as relações sociais, o extracampo, né? Então, acho que o importante que você destacou, e quem nos acompanha muitas vezes tem alguém mais jovem, é a questão da democracia corintiana, o papel de ruptura dessa leitura equivocada da relação entre futebol e política, né? A questão é a seguinte, tanto a esquerda como a direita, a esquerda tinha um certo preconceito com o futebol, porque os jogadores dos anos 60, 70, depois do golpe de 64, o futebol ficou completamente alienado, ninguém se posicionava, parecia um outro universo, né? Enquanto a direita usava muito o futebol, né? A Copa de 70, maravilhosa, que eu sou apaixonado por todos os jogadores da Copa de 70, idolatro todos eles, mas é inegável, até no documentário, na série do Pelé, eu assisti, e fica muito claro que o Médici, em 69, 70, durante a Copa, ele usou aquele título maravilhoso para promover como se fosse o título da ditadura militar, como se fosse um título do governo, né? E o Juca Kfouri, no documentário, fala muito bem que, assim, no final, ele fala assim, mesmo o Médici tentando puxar o tricampeonato como se fosse o título do governo, da ditadura, mas nunca conseguiu, porque aquele título foi o título do Pelé. O tricampeonato foi o título do Pelé. E a esquerda via o futebol como um esporte que era conivente com o que estava acontecendo no país, porque não tinha manifestação, não tinha posicionamento, e aparecia raros, assim, pontuais. O Afonsinho, jogador, foi o primeiro a pegar o passe livre lá nos anos 70, meu amigo. Foi o primeiro a bater de frente. Ele usava barba, cabelo comprido, bigode. O Botafogo falou: ou você corta o cabelo, ou você não vai jogar aqui. Ele não cortou, entrou na justiça, acabou conseguindo o passe livre. O primeiro jogador lá atrás, na metade dos anos 70. Depois apareceu o Reinaldo, do Atlético, comemorando com o punho erguido, com o braço para trás, demonstrando totalmente a insatisfação com a ditadura militar. Depois veio o Sócrates, né? Também um jogador muito diferente, um gênio da bola, um cidadão muito acima da média na cultura, na inteligência. Não era acima da média do jogador de futebol, ele era acima da média do cidadão brasileiro. Ele era um cara avante. E também se posicionou aos poucos contra a ditadura, a favor da democracia, até chegar à época da democracia, que aí foi um time se manifestando. Aí parecia que era um exército, né? Mas era só um time, né? Era um time. É porque antes era um aqui, outro ali, e de repente tem um time falando de democracia, tem um time do Democracia Corintiana na camisa, um time que vai ao palanque das diretas, que vai em shows da MPB, que fala diretamente a posição, mesmo sendo ditadura militar, mesmo tendo ameaças o dia inteiro lá no Corinthians, ligações de generais para não colocar a democracia corintiana, para não colocar dia 15 votos, para parar com esse papo. Futebol tem que jogar, não se envolve com política, nós fomos lá, batemos de frente, ganhamos 2 títulos, que era muito importante, a gente não podia perder, tinha esse lado. É o seguinte, vamos brigar pela democracia? Vamos. É democracia corintiana? Só que é o seguinte, nós temos que ganhar. Se a gente perder, nós vamos ser atropelados. Nos 2 primeiros
anos, os 2 anos mais importantes da democracia, nós ganhamos o título e deu para segurar a onda, né? Dali em diante, eu acho que eu tinha expectativa, Vladimir, Sócrates, o próprio Adilson Monteiro Alves, que aquilo ali poderia ser que não ficasse para sempre no Corinthians, mas iria se espalhar pelo futebol. E não se espalhou. Foi um movimento pontual ali, começo dos anos 80 até a metade dos anos 80, quando o Adilson perdeu a eleição, a democracia corintiana acabou, mas ficou para a história. Eu já participei de diversos documentários americanos, dinamarqueses, italianos, franceses, mexicanos, sempre sobre a democracia corintiana. Porque isso foi um movimento político dentro do esporte, dentro do futebol, mais importante da história do futebol. Não teve nenhum antes e nenhum depois. Né? Então, você vê que o futebol, principalmente aqui no Brasil, que é o esporte do povo, ele tem uma influência política e de entendimento, de compreensão de coisas da sociedade, como, por exemplo, a pandemia. A pandemia, desde o ano passado, eu fui contra o começo do futebol, a coisa rolou, o campeonato voltou, eu fazendo jogos, você se envolve e acaba saindo um pouco da realidade dos fatos, e a coisa andou. O campeonato terminou, se comemorou, se levantou troféu, se deu volta olímpica, e nós estamos batendo o recorde de mortes a cada 24 horas. Recorde de contaminação, recorde de números de mortes em geral. E o futebol está aí, querendo jogar, a bola está rolando. Né? E eu dei minha opinião, eu me posicionei contra a continuação do futebol. O futebol tem que parar. Nosso momento está pior do que o ano passado, antes de começar a bola rolar. Hoje, nós estamos na maior crise, num caos, no pior momento, e parece que o futebol faz parte de um outro universo. O Corinthians teve um surto de Covid agora. Jogou contra o Palmeiras, não tinha muitos titulares não puderam jogar, né? Já teve surto durante o ano no Goiás, Atlético Goianiense, CSA, São Bento, Santos, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, e lá ninguém se preocupou, o futebol rolou. Aí as pessoas eu penso assim, se o futebol não para, confunde muito a sociedade, confunde muito a população, porque assim, as pessoas olham e falam assim, pô, fecharam o shopping, fecharam o bar, fecharam o restaurante, fecharam a academia, cinema, teatro, mas o futebol está tendo futebol, então não está tão mal assim. Não está tão mal. Se o futebol está jogando, não está tão mal assim. Se inverte isso, se o futebol para colaborar com colaborar para tentar diminuir a contaminação, tentar mostrar que nós estamos em crise mesmo, o pessoal vai olhar e falar assim, caramba, a nossa sociedade está tão ruim no nosso momento que até o futebol parou. Então, o futebol é um termômetro, sim. O futebol ele influencia a cabeça das pessoas. Por isso que eu sou a favor agora do futebol parar, para as pessoas entenderem que realmente nós estamos numa crise, num momento muito crítico, que até o futebol parou. É isso que eu penso. É interessante, você estava falando, caso eu estava pensando umas coisas aqui, você fez referência como que a democracia corintiana poderia ser uma espécie de ruptura na história do futebol brasileiro, né, da relação com a política, e dentro dos clubes também, entre jogadores e direção técnica, e acabou não sendo. Mais recentemente teve o episódio do bom senso, claro que de um outro tipo, mas que também, infelizmente, não deu frutos por uma série de razões. E se nós compararmos o futebol brasileiro e a NBA americana, das devidas proporções, mas o caso da NBA, aqueles grandes ídolos da NBA, quase todos eles têm uma forte inserção na sociedade. Grande parte deles, é claro, são negros, né? E aí tem toda a questão racial dos Estados Unidos, mas tem essa vinculação, portanto, o basquete e o enfrentamento das injustiças sociais e tal. E aqui no Brasil continua essa barreira, né? Que você está destacando agora aí, no caso da pandemia, né? Claro, aqui no Brasil, os esportistas não se posicionam, cara. E aí, quando alguém se posiciona, sai esportistas do mesmo esporte criticando o posicionamento da pessoa, como foi a Carol Sosberg, que ela, na entrevista, falou, fora Bolsonaro. Nossa, caíram matando em cima da menina.
né? Foi uma luta para ela não ser suspensa, para ela não ter uma multa, foi uma luta, teve uma mobilização de pessoas, mais pessoas fora do esporte do que esportistas, cara, para defender a menina que tinha total direito de fazer aquilo, como tem total direito aquelas pessoas que vão lá em frente ao Planalto ficar ouvindo as mentiras do Bolsonaro e aplaudindo. Elas não podem fazer? Por que a Carol não pode gritar a posição dela? Então, aqui no Brasil tem essa questão. Teve corrupção no vôlei, o Nussmann foi preso, né? Com a corrupção de comprar votos para a Olimpíada e tudo mais. Não teve manifestação de atletas olímpicos nenhum em cima desse momento, dessa situação. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Se falou, foi um ou outro, mas que não fez barulho, né? Começou a ter, quando o George Floyd foi assassinado lá nos Estados Unidos por aquele policial, aquela cena horrorosa, aquela coisa perversa, se começou um movimento antirracista muito forte. Primeiro nos Estados Unidos, depois se espalhou pelo mundo, né? Se espalhou pelo mundo mesmo. Chegou até aqui no Brasil. E eu liguei para a Isabel, nós formamos um grupo, Esporte pela Democracia, que não é Esporte pela Democracia porque tem vários jornalistas, cineastas, músicos, enfim, escritores, mas naquele momento, para se mobilizar junto com aquele movimento antirracista que estava muito forte, que era necessário. Era necessário. O esporte é muito racista, o futebol tem muito racismo, e em toda a sociedade tem muito racismo, e aquele momento foi a gota d'água para o mundo, né? Aquelas imagens, hoje, é que nem o Will Smith falou, o racismo e a violência e o assassinato de negros covardemente sempre existiu, só que hoje tem câmera e se filma, hoje aparece na televisão. Né? Então, aquilo foi chocante para o mundo, né? E todo mundo se mobilizou, e o esporte começou a se mobilizar. Mas, se você for ver o futebol, pouquíssimas pessoas falaram de racismo, pouquíssimas pessoas falam de jogadores ou de gente do futebol que comete estupro, que é condenado, como é o caso do Robinho, condenado a 9 anos na Itália, né? Veio para cá, o Santos queria contratar, como se não tivesse acontecido nada, como se não tivesse acontecendo nada. E ninguém do futebol ali atual se manifestou. E a gente, no meu caso, eu fui forte, eu me manifestei contra. Jogadores ficam invocados comigo. Os jogadores, ex-jogadores mais jovens, que são amigos do pessoal ali, do Robinho, tudo, ficam me olhando ou me achando um traíra, um falso. Pô, o que eles querem? Que eu vou aplaudir um cara condenado a 9 anos de prisão por estupro na Itália? Não faz sentido. E ninguém se movimenta. São pouquíssimas pessoas. Se movimentam mais aquelas que são de fora. Por exemplo, eu, como ex-jogador, jornalistas, né, comentaristas se posicionaram, e as pessoas do futebol caladas. Ex-jogadores, eu estou falando, calados. 99% calados, torcendo até para... Não, tomara que não seja verdade, tomara isso. Pô, eu conheço o Robinho, é um cara legal, conheço a família. Gente, o cara foi condenado por 9 anos de prisão em 2 instâncias, vai ter a terceira, é a última. Então, nesse momento, o cara é condenado. E tem gente, muita gente no meio do futebol que fala como se fosse legal, como se não tivesse acontecido nada. É assim que acontece. É assim que acontece no futebol, principalmente. Ninguém se posiciona para coisa nenhuma. Quando se posiciona, é um ou outro. O Richarlison, por exemplo, é um que mostra um incômodo que ele tem com o racismo, com homofobia, ele mostra muito a história dele na infância, numa comunidade muito carente, com a criminalidade do lado dele, o tráfico do lado dele. Ele acabou virando um jogador, um ídolo, joga no Everton, fazendo um sucesso enorme. Tem as crianças que são da mesma situação que ele era, de uma comunidade carente, olham para o Richarlison e falam: caramba, porra, eu posso fazer que nem esse cara, eu posso correr atrás que nem esse cara, eu posso tentar fazer minha vida como esse cara lutou para ser. Eu não preciso ir para a marginalidade, eu não preciso ser traficante, não é minha primeira opção. E não pode ser opção nenhuma. Eu posso ter outras, e o Richarlison é uma marca disso. Mas quantos jogadores fazem isso? Quantos jogadores fazem isso? Enquanto o Richarlison fala de racismo, homofobia, fala dos direitos dos jogadores, fala de violência contra a mulher, tem outros jogadores que falam de BBB o dia inteiro, todo dia,
só ficam falando de aquele vai para o paredão, esse tem que sair, nossa, aquele lá é feio. Gente, vamos fazer uma campanha para tirar aquele. E o Brasil morrendo mais de 1.800 pessoas por dia, a cada 24 horas. E se fala de BBB. Estou falando do futebol, estou falando de jogadores de futebol, estou falando da sociedade em geral, estou falando da minha área. E isso daí é muito forte negativamente. O Brasil é um país gigantesco. Para todo lugar que você vai hoje, as UTIs dos hospitais estão 100% lotadas. E o nível de contaminação é altíssimo. E a CBF quer começar a Copa do Brasil semana que vem. Nós sabemos o sofrimento da sociedade, nós sabemos o sofrimento da população hoje. A gente sofre junto. Não importa a classe social, a raça, o gênero, nada disso. A gente olha, eu sinto a mesma dor e fico desesperado de ver a situação do país. E eu não posso fazer nada. Como a gente não pode fazer nada. O que pode fazer é as pessoas falarem a verdade, incentivarem a vacinação, o isolamento social, a máscara, sabe? Se proteger, evitar aglomeração. A nossa proteção é essa, sabe? A nossa arma é essa. E tem assim, não tem uma mágica, né? Não tem uma fórmula mágica para se acabar com nada, né? Não existe uma fórmula mágica. Mas tem uma combinação de uns slogans que estão falando aí de misturar a ciência com a política. Se misturarem essas duas coisas, se essas duas coisas acontecerem paralelamente, o Brasil começa a sair do buraco, começa a melhorar em todos os sentidos, que é vacina sim e impeachment já. Se fizer essa mistura, o Brasil começa a andar para frente. Perfeito. Eu me lembrei aqui de uma questão, caso eu estou só anotando aí, porque eu achei essa ideia muito boa sua. O caso Richarlison, vamos pegar o Brasil, na minha leitura, é uma sociedade, o conceito não é meu, é do Ortega y Gasset, é uma sociedade invertebrada, por uma série de razões. Em 1938, os dois maiores jogadores da seleção brasileira foram dois negros, Domingos da Guia e Leônidas da Silva, no momento da ditadura do Estado Novo e da eugenia racial. Olha a contradição. E os dois grandes ídolos eram dois negros, que naquela conjuntura, numa ditadura, nunca conseguiram externar a defesa, colocar a questão racial, bater de frente com o poder. Explica-se até por aquele momento histórico que nós estamos vivendo. O Richarlison, saltando agora, ele na Inglaterra, é uma sociedade em que essa questão está presente. O Lewis Hamilton, por exemplo, né, do automobilismo, é alguém que coloca essa questão, né, e coloca isso como uma bandeira, uma coisa importantíssima. Então, muitas vezes, a questão também é que o conjunto da sociedade, extra-esporte, né, quando ela coloca isso como um elemento central para a sociedade, enfrentar o racismo, a homofobia, qualquer forma de discriminação, o próprio atleta, o esportista, e no caso o futebolista, ele se sente em condições mais favoráveis até para se posicionar, né? E as posições que ele tem tomado, eu tenho acompanhado, vi entrevistas dele, são bastante louváveis. O Richarlison, né? Sim, são posições muito boas. Né? Não, o Richarlison, na minha opinião, é o jogador mais importante do futebol brasileiro na atualidade. Não Sim. só pela bola que está jogando muito bem, mas pelos posicionamentos, pelas falas, sabe? Pela preocupação. Eu falei segunda-feira do Bem Amigos, escrevi na minha coluna no sábado. Para mim, a maior ajuda que o futebol tem que fazer não é com a bola rolando, é com a bola parada, hoje. E, nesse sentido do Hamilton, por exemplo, eu acho o Hamilton, o esportista, com mais consciência do poder e da importância das manifestações dele, da posição dele, da força da voz dele e do comportamento dele. Esse ano de 2020 aí da Fórmula 1, ele foi espetacular. Todo domingo tinha uma vitória do Hamilton, ele estava no pódio se manifestando contra alguma coisa, se posicionando contra com movimentos antirracistas. Então, o Hamilton, ele foi muito importante em divulgar, né, para o mundo todo, a cada domingo, o que acontece de racismo pelo mundo afora. E ele, como um grande ídolo, um dos grandes campeões da Fórmula 1,
poderia não se preocupar com isso, ele poderia só se preocupar em ganhar a corrida, ser campeão do mundo, bater recordes, passar o Schumacher e tudo mais. Mas não, ele se coloca ali. Então, eu acho isso espetacular. Eu acho que, eu olho para o Hamilton, eu vejo assim, ele não coloca em primeiro lugar só a profissão dele, o esporte dele, o valor dele, os contratos milionários que ele faz. Ele não coloca só isso, ele coloca a luta social ao lado, né? Isso é muito importante. Isso eu acho, às vezes até, ele coloca a luta social acima de tudo isso que eu falei do glamour do esporte que ele tem, que é um dos grandes campeões. Então, mas são poucos. Aí você vai nos Estados Unidos, tem bastante na NBA. Tem bastante jogadores na NBA que batem o peito, pararam a NBA, pararam 2 ou 3 rodadas, coisa que nunca aconteceu, eles pararam. Então, isso mostra a força do esportista, isso mostra a força dos jogadores, quando eles sabem, eles percebem o tamanho que eles têm de importância dentro da sociedade e como muita gente depende dele querer jogar. Não pode inverter os valores. As coisas são misturadas, não tem um valor aqui, outro valor ali. Do mesmo jeito que um clube ou que patrocinadores precisam daquele jogador para ele, né, para mostrar a marca e tudo mais, o jogador também precisa dos caras. Só que só vai ter espetáculo se tiver jogador. Se tiver jogador. Agora, só com o patrocinador, uma bola, 3 árbitros, não tem jogo. Não transmite jogo pela televisão. Precisa do jogador. O jogador é a peça mais importante dentro do espetáculo. E os jogadores, sim, podem mudar coisas erradas, se posicionar, bater o pé e peitar. Porque sem eles, não tem espetáculo. Mas eles não entendem dessa maneira. Sabe? Eles não entendem dessa maneira. A grande maioria se acomoda numa situação favorável. Isso eu estou falando de jogadores consagrados. Eu não estou falando de jogadores de terceira divisão, segunda divisão, lá do Nordeste, Série D, nada. Esses aí torcem para que os grandes jogadores briguem por eles. Mas também isso não acontece. Exato. Nós estamos falando de pandemia, em certo momento você tocou em algumas questões que são, me parece, também fundamentais. Eu queria colocar um ponto, Casagrande, desses dias aí que apareceram muito nas redes sociais, em que você participou dessa questão que envolve a pandemia, as fake news e o negacionismo. Eu tenho visto coisas que eu confesso a você, sinceramente, eu nunca imaginava que veria. Para mim, o que está acontecendo no Brasil e a relação de alguns setores da imprensa e de pessoas, de cientistas, de médicos, tal, que eu não imaginava que teriam esse posicionamento. Mas vendo agora, eu consigo entender algumas coisas que eu leio como historiador da Alemanha nazista, da Itália fascista. Agora eu já comecei, porque eu estou vendo coisas que eu li num passado tão trágico do século XX. Uma senhora, vou ter de nominá-la, essa Ana Paula Henkel, ela fez uma série de observações mais recentes, inclusive agora mesmo no Portal UOL estava um questionamento sério sobre a questão das vacinas, a roleta russa, falou de 501 pessoas que teriam falecido porque tinham tomado a vacina, etc, 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 etc. E já tinha feito outros posicionamentos anteriores nessa mesma linha. E você teve uma atitude direta, corajosa, de questionar, falou, opa, espera um pouco, né? E ter colocado o dedo na ferida. Ela respondeu, por que você entrou nessa dividida, para usar uma linguagem futebolística? Cara, eu entrei nessa dividida, não é questão de ser Ana Paula. A questão é que o que foi falado, né? Primeiro o seguinte, ela colocou uma frase que é de um neonazista, dando como autoria do Voltaire. Qual foi a intenção? Por que ela fez isso? Não é uma pergunta que ela deve se responder. Por que ela mentiu? Por que ela quis enganar a sociedade nessa frase? Ela subestimou a inteligência das pessoas. Ela achava que ninguém ia olhar e falar assim, pô, isso aqui não é do Voltaire, isso aqui, vamos dar para pesquisar, dá para ver o que é. Um neonazista. E ela colocou falando que de autoria do Voltaire. Pô, uma mentira, uma fake news, uma enganação, cara. Qual é o motivo dela fazer? Ela não respondeu. Eu perguntei no meu texto, por que isso? Não respondeu. Ela também, o que me incomodou, ela saiu para defender o Daniel Silveira, um cara
um deputado que está preso, um cara violento, agressivo, que ameaçou todos os ministros, que quebrou a placa da Marielle, que foi covardemente executada. Quer dizer que o cara quebrou uma placa em homenagem a uma mulher lésbica, gay, negra, que faz parte da política do Rio de Janeiro, foi executada, ele quebra, significa o quê? Ele concorda com a execução. Assim é o raciocínio, não é? Você não vai... Ele não falou isso, mas eu raciocino dessa maneira. Se eu faço uma homenagem ao Sócrates aqui na porta da minha casa, aí chega um cara, passa, pega a placa e rasga, quebra a placa, eu acho que ele não gosta do Sócrates, né? É a única coisa. Então, essas duas coisas me pegaram. Esse negócio dela defender a liberdade do Daniel Silveira e dela mentir na frase do neonazista falando que era do Voltaire. Essas duas coisas. Mas agora, você viu que você falou, se você abrir a internet hoje, está todo mundo chamando ela de mentirosa, porque ela distorceu informações em relação à vacinação dos Estados Unidos. Foi desmentida já pelo governo americano e pela Anvisa. Né? Todos os sites aí, todos os jornalistas que estão falando dessa informação, estão falando que ela é mentirosa. Né? E ela é mentirosa, cara. Ela espalha fake news, cara. Ela distorce informações importantes para a população. Ela faz um desserviço. Ela atrapalha o raciocínio das pessoas em relação à Covid-19, à pandemia, à gravidade do que nós estamos passando, o que está acontecendo. Ela tenta mudar a realidade para enganar as pessoas. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Ela foi uma excelente jogadora de voleibol, foi campeã olímpica, né? Foi considerada a musa do vôlei por muito tempo. Hoje ela é a musa da fake news, a musa da mentira, a musa da distorção das informações importantes para a sociedade, cara. Isso, eu não vou ficar sentado lendo, ouvindo e deixando isso acontecer, sabe? Tudo bem, talvez o que eu falei, o que eu estou falando agora, não tenha a mínima importância e não modifique nada. Mas, para mim, dentro de mim, não vou ficar me cobrando. Eu vou dormir, eu vou deitar a cabeça no travesseiro e vou dormir, porque eu me posicionei com uma coisa que eu sou completamente contra. Eu não posso ficar olhando isso acontecer e ficar vendo televisão como se nada estivesse acontecendo, entendeu? Isso eu não consigo. Isso é do meu perfil, é da minha personalidade. Eu nunca consegui ficar dessa maneira. Eu nunca consegui ficar alienado das coisas que acontecem. Minha mãe, na época da ditadura, ela falava, Valtinho, toma cuidado, Valtinho, não sei o quê. Eu queria sair com camisa vermelha, ela falava, camisa vermelha você não vai sair. Aí eu tirava a camisa vermelha, punha dentro da calça e saía com uma outra camisa. Na hora que eu saía do portão, eu punha a camisa vermelha de novo. E assim, ela tinha uma preocupação enorme quando eu saía. E eu cheguei, depois que eu com 15, 16 anos, eu falei, mãe, é o seguinte, mãe, cara, eu não consigo fazer aquilo que a senhora está me pedindo. Ficar fingindo que não está nada acontecendo, fingir que eu não estou ouvindo nada, eu não estou vendo nada e não estou entendendo nada. Eu não consigo. Eu estou ouvindo sim, estou vendo sim e estou entendendo tudo. Então, eu não consigo ficar quieto. E durante toda a minha vida foi assim. Toda a minha vida foi assim. E agora, o país está numa situação de pandemia crítico, num negacionismo do governo, do presidente, absurdo. O cara rema contra o combate à pandemia, contra a vacina, contra a proteção da população, faz descaso das mortes, sabe? Desclassificou lá no início a doença, falando que era gripezinha, resfriadinho. As pessoas falavam, os jornalistas perguntavam, e o número de mortes? Ele falava, e daí? Sabe? Presidente, você já viu aquelas covas abertas? Ele falou, não sou coveiro. Sabe, um descaso, um deboche de um líder. E aonde nós estamos? Nós saímos dos 10 países melhor economicamente. Nós estamos em 12º lugar. Pelo menos ontem, pode ter caído mais hoje. Nós estamos em 12º lugar. Ele é considerado o pior líder do mundo, de todos os países. Ele é o pior. Considerado. A nossa imagem lá fora, no exterior, é péssima por causa dele. É péssima. As empresas estão fechando e estão caindo fora do país. Estão caindo fora do país. O presidente Jair Bolsonaro, cara, ele é o pior presidente da história do Brasil. Esse é o pior governo da história do Brasil. Cara, e junto com a pandemia.
E, assim, está tão claro que eu não suporto e não fico calado e não vou ficar parado vendo pessoas tentando mentir, enganar e soltar fake news para confundir a cabeça da população. Tem que ajudar, tem que esclarecer, tem que se vacinar, pô. Tem que usar máscara por enquanto, tem que ficar com isolamento social, tem que ter álcool gel, fica distante, não vai aglomeração. O importante é se vacinar, espera a vacinação. A vacina, eles estão atrapalhando a vacinação, mas ela está acontecendo devagar, mas está acontecendo. E é isso a nossa saída, é essa, cara. As pessoas têm que parar de mentir, de enganar, de soltar fake news, de distorcer informações, como a Ana Paula faz, cara. Isso cara, isso é um mal para a sociedade, sabe? É inimigo da sociedade, sabe? Brasileira inimiga do Brasil, brasileira inimiga do cidadão brasileiro, da cidadã brasileira. Isso cara, a musa do fake news, ela está fazendo um mal para o país, cara. Tem duas coisas. Uma, o Neto acabou saindo em sua defesa, né? E o Neto é considerado um sujeito meio popular, tal, por causa dos programas esportivos, a forma como ele fala, se relaciona, muito aquele ar do interior, tal. Até teve uma breve passagem pelo Santos. E até ele disse, e eu não gostei, mas ele disse, pô, lá em Santo Antônio, de posse, quando eu joguei no Corinthians, todo mundo queria a camisa do Corinthians. Joguei no Palmeiras, queriam camisa do Palmeiras, mas do Santos ninguém pediu camisa. Essa daí foi boa. Mas foi legal ele ter saído em sua defesa, né? Ter tido esse posicionamento, né? Cara, é assim, é lógico. Primeiro, o Neto é meu amigo, gosto muito do Neto. As pessoas não sabem nada da minha relação com o Neto, mas eu vou contar só uma historinha. Antes da Copa de 98, lá para Copa foi em julho, lá para fevereiro, março, eu fui para um spa, porque era a minha primeira Copa, e o pessoal da Globo falou assim, meu, trabalho na Copa é complicado, meu. Pô, trabalha pra caramba, às vezes não dá nem para almoçar. Falaram, eu falei, caramba, eu vou precisar me preparar fisicamente para esse negócio. E eu fui para um spa e encontrei o Neto lá. Então, nós ficamos nós dois no spa, me preparando para a Copa de 94, e eu fiquei uma semana. Na quarta-feira ia jogar Guarani e Corinthians, eu ia comentar pela Globo. Eu estava lá em Itapeva, eu estava com o uniforme da Globo lá, eu ia para o Brinco de Ouro, comentar e voltava para o spa, né? Aí eu falei, pô, Neto, vamos comigo lá. Pô, será que não vou atrapalhar? Não, você vai comigo, vamos lá. Ele foi comigo para o Brinco de Ouro e participou da transmissão. Foi a primeira vez que o Neto participou. Estava eu, Kleber Machado, o Kleber narrando, eu comentando, eu levei o Neto. Como era Corinthians e Guarani, ele jogou nos dois, o Kleber perguntou muitas coisas para ele, ele participou da transmissão. Então, a minha relação com o Neto é ótima. Eu gosto muito do Neto. O Neto, ele era um garoto, assim. Nós temos quase a mesma idade, mas eu explodi com 17 anos. E aí, quando nós jogamos uma vez Corinthians e Guarani, o Neto estava lá no Guarani, e estava aí o Sócrates para dar a saída, né? Ia começar o jogo. O Neto foi lá e falou assim: pô, me leva com vocês, eu preciso jogar com vocês. Então, o Neto é super aberto, assim, e ele saiu em defesa porque ele percebeu que as pessoas estavam me atacando preconceituosamente, atacando a minha doença, dependência química, me atacando como se eu não tivesse o direito de dar opinião, porque eu usei droga no passado, sabe? Desclassificando a minha moral, sabe? Então, ele se irritou com isso, ele achou injusto, porque é injusto mesmo. Isso aí é uma perversidade. Você atacar outra pessoa pela doença que ela tem é uma coisa muito perversa. Apesar que eu falei no Meu Amigos, eu estou muito bem resolvido com isso. Eu fiquei internado 1 ano, fiz um tratamento. Em 2015, eu me internei sozinho de novo, fiquei mais 7 meses para parar de beber. E faz 7 anos, 6, 7 anos que eu não bebo, não fumo, obviamente não uso droga ilícita. E, cara, eu vivo em paz, sou feliz e vivo minha vida. E as pessoas, a única coisa que elas fazem, os bolsonaristas, é me atacar dessa maneira. E o Neto comprou a briga. E o Neto, ele é diferente do que eu, né? De mim. Eu sou um cara mais tranquilo, o Neto é mais explosivo, então ele já sai pulando no pescoço, né? E pulou no pescoço da Ana Paula. Eu acho até que ele falou muita coisa da Ana Paula que, cara, não é bem por aí, porque ela foi uma grandíssima jogadora de voleibol, né? Campeã olímpica e tudo mais. Nesse lado esportivo, nessa parte jogando lá, ela merece todo o respeito, né? Mas ele se mordeu e foi lá defender. Gostei.
Foi muito legal. Foi a única pessoa assim do futebol, entre comentaristas, ex-jogadores, né? Entre comentaristas, ex-jogadores, entre agora jornalista esportivo, ex-jogadores, que saiu falando em minha defesa, foi ele. Nenhum ex-jogador falou nada. Jornalista, sim. Os jornalistas saíram. Juca Kfouri, Trajano, teve vários outros jornalistas aí que escreveram, não defendendo, mas apoiando, né, a minha posição, concordando com aquilo que eu falei e discordando completamente com os ataques que eu estava recebendo e com a fala da Ana Paula. Mas ex-jogador, comentarista, foi só o Neto, cara. Ou só o Neto. Deixa eu te perguntar uma coisa, Carlos. Você jogou em Portugal e na Itália, né? Sim. Foi no Porto e no Torino e no Ascoli, se não me engano, né? Porto, Ascoli e Torino. Torino, perfeito. Isso mudou a sua forma de ver o mundo, essa passagem sua fora de alguns anos pela Europa, ou não? Ou naquele momento isso não foi importante para você? Claro, mudei completamente. Eu sempre fui um cara muito ligado à cultura, sabe? Eu sou produtor cultural. Eu faço eventos culturais. Eu fiz uma homenagem ao Adoniran Barbosa em janeiro de 2017 no Teatro Municipal de São Paulo, que foi um espetáculo. E vou fazer uma homenagem ao Luiz Gonzaga também. Logo que passar esse problema todo, quando o Municipal puder ficar lotado, que o Municipal merece lotação, as pessoas têm que entrar naquele lugar para ver um espetáculo, eu vou fazer uma homenagem ao Luiz Gonzaga também. Já trabalhei com o Raul Seixas como produtor por 1 ano dele, produzi 3 shows dele. Então, eu sou envolvido com a cultura. E quando eu fui para a Europa, eu me envolvi com a cultura do país, da cidade que eu vivi. O Porto foi muito pouco tempo, porque eu cheguei no Porto, joguei 1 ou 2 partidas do campeonato, uma partida do Campeonato Português, uma partida da Copa de Portugal, mais uma do campeonato. Joguei a primeira partida das quartas de final da Champions League, né? Copa dos Campeões da época. Joguei mais um jogo da Copa do Campeonato Português e no segundo jogo, lá em Copenhague, contra o Brøndby da Dinamarca, eu estourei todos os ligamentos do tornozelo. E aí eu fiquei parado 2 meses. 2 meses e um pouquinho. Quando eu voltei, eu joguei a última rodada do Campeonato Português, 20 minutinhos, e fui para a final da Champions League, na época, em maio de 87, contra o Bayern de Munique. Na terça-feira, eu fiz o teste para ver se eu estava em condições de jogar. Realmente, eu ainda não tinha segurança para fazer curva, para apoiar em cima do tornozelo. Eu poderia entrar 15, 20 minutos, mas sair jogando o tempo todo, eu acho que eu não ia conseguir. O treinador percebeu isso, me colocou no banco e o time foi campeão. Nós somos campeão da Champions. Depois, quando acabou, o presidente do Porto queria renovar o contrato comigo, mas o meu sonho era ir para o campeonato italiano, que era o melhor campeonato da época. Os grandes jogadores estavam no campeonato italiano, só tinha 2 vagas por time, e apareceu uma vaga última. Todos os times já tinham 2 estrangeiros. E o Ascoli apareceu, cidade de Ascoli Piceno, 150 quilômetros de Roma, centro-sul da Itália, 40 minutos de Pescara, que foi onde o Júnior jogou. E então eu fui para Ascoli. Eu fui para Ascoli, muito pequenininha, 30 mil habitantes, no pé da montanha, uma coisa maravilhosa. Tinha pista de esqui ali no inverno, 20 minutos da praia, foi onde meu segundo filho nasceu, San Benedetto del Tronco, é uma cidade de praia, 20 minutos de Ascoli. Fiz um contrato de 3 anos. Primeiro ano foi fantástico. A Fiorentina se interessou, Sampdoria, mas o presidente do Ascoli era muito, muito respeitado. Ele fez um time em cima das minhas qualidades, né? Então eu estourei o ligamento cruzado na pré-temporada, fiquei o ano todo parado, voltei nas últimas 8 rodadas, o time estava em último, 7 pontos atrás do 5º último ali, do primeiro que estava se salvando. Em 8 rodadas nós passamos todo mundo e a gente se salvou. Eu fiz 4 gols em 4 jogos seguidos. E no outro ano nós caímos, meu contrato acabou e eu não quis ir embora. Eu tinha proposta de outros times, eu não quis ir embora porque eu cheguei no Ascoli, o Ascoli estava na primeira divisão e eu não ia embora deixando o Ascoli na segunda divisão. Aquilo, eu sou muito honesto no que eu faço, no meu trabalho. Se eu
chego num lugar que eu cheguei no Ascoli, primeira divisão, joguei 2 anos na primeira divisão, na terceira caiu, meu contrato acabou, eu não ia sair de lá nunca. Eu fiz mais 1 ano de contrato para tentar subir com o Ascoli. Eles também não tinham nem como pagar, nós fizemos ali um contrato com metas, algumas metas, eu cumpri todas as metas, né? Fui artilheiro do campeonato, joguei mais de 30 jogos, porque eu tinha o joelho mal, talvez eu não consegui, joguei mais de 30 jogos. Na realidade, eu joguei 33, só fiquei um fora por cartão amarelo. Subimos para a primeira divisão, fui vendido para o Torino, então muitas metas eu conquistei. Eu fui para o Torino, deixando a cidade de Ascoli, os torcedores super felizes comigo. Tenho a relação que eu tenho com aquela cidade é maravilhosa. Quando eu apareço lá, tudo para. Porque, além de eu ter jogado muito bem lá mesmo, essa minha atitude de não ir embora, deixando o time na segunda divisão, para eles foi muito mais importante do que todos os gols que eu fiz. E cheguei no Torino, cara, assim, jogar no Torino é outra coisa. O Torino é outro universo, o Torino é outro mundo. Eu já sabia a história do Torino desde criança, porque meu pai era muito fã do Torino dos anos 40, que era o melhor time do mundo, era a base da seleção italiana, e que fez uma viagem pela América do Sul para fazer alguns jogos, foi para Lisboa jogar com o Sporting de Lisboa. Na volta para Torino, eles caíram, bateram no Morro de Superga, na Basílica de Superga, e morreu todos os jogadores daquele time. E essa história meu pai me contou diversas vezes quando eu era garoto. E o meu sonho sempre foi jogar no Torino. Eu sempre tive para ir para o Torino, sempre. O Torino quis me contratar quando eu estava no Porto e eu estourei os ligamentos. Quando eu fui para o Ascoli, era para eu ter ido para o Torino. O treinador do Torino foi ver o jogo, meu tornozelo não estava legal, ele preferiu contratar outro jogador, que era o Polster, um austríaco. E chegou a vez de eu ir para o Torino. Quando eu cheguei no Torino, cara, foi uma questão assim espiritual mesmo. Para mim, vestir a camisa do Torino foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Todo 4 de maio, que foi o dia da queda do avião em 49, tem a missa lá em cima na Basílica, né? E todos os jogadores vão. A minha primeira ida lá, de 91, a primeira missa que eu fui lá, cara, parecia que eu tinha perdido parente ali, parecia que eu tinha perdido pessoas que tinham jogado comigo, de tanta emoção, de tanta choro que eu tive. E uma das coisas mais emocionantes da minha vida lá no Torino, primeiro que nós somos vice-campeões da Copa UEFA, eu fui o artilheiro do time, fiz 2 gols na final, foi 2-2 e 0-0, o Ajax fez 2 gols fora, então fui campeão, nós somos vice, fui campeão da Copa Itália, mas o que marcou para mim foi uma vitória contra a Juventus de Turim, de 2-0, que eu fiz os 2 gols. Porque a Juventus é a parte rica da cidade. O dono da Juventus é o dono da Fiat, o dono da Ferrari. E os torcedores do Torino são os operários da Fiat, né? Então, eu jogava no time dos operários da Fiat, contra a Juventus, que são os ricos da cidade e os donos e os patrões dos torcedores do Torino. Então, quando eu fiz aqueles 2 gols, quando o Torino ganhou da Juventus 2-0, na minha cabeça veio na hora assim, porra, cara, eu fiz a classe operária de Turim feliz. Hoje, com esses 2 gols, eu fiz a classe operária de Turim feliz. E aquilo talvez tenha sido a coisa mais importante da minha carreira de futebol, mais que títulos, mais que artilharia, mais do que número de jogos, mais do que número de gols. Eu acho que o jogo Torino e Juventus, com 2 gols meus, foi a coisa mais importante da minha carreira futebolística, porque não envolveu só o jogo, envolveu uma questão social, sabe? Uma questão social, uma questão sentimental, espiritual, sabe? Então, eu considero Torino 2, Juventus 0, em 92, com 2 gols meus, o momento mais importante da minha carreira. Foi o momento que eu fiz, com 2 gols, a classe operária de Turim feliz. Me lembrei do filme do Hélio Petri, A Classe Operária Vai para o Paraíso. Também é um filme. Exatamente. Foi exatamente isso. 2-0 Torino, 2 gols meus, a classe operária foi ao paraíso. Olha, valeu, Walter Casagrande Júnior. Bem, o papo com você é sempre ótimo. Eu acompanho você há tantos anos, desde a sua estreia. Lembro a história da Caldense, depois você no Corinthians, no São Paulo, na seleção de 86, nas eliminatórias, lá no Paraguai você fez gol, né? Fiz Paraguai, fiz gol na Bolívia.
Isso. Acho que foi 2-0, foi cruzamento, não sei se foi do Renato Gaúcho, alguma coisa assim, né? Lá na Bolívia foi 2-0, eu fiz os 2 gols. No Paraguai foi 2-0, eu fiz o primeiro e o Zico o segundo. O Zico faz aquele gol levantando a bola assim e Golaço. batendo. Poxa vida. Olha, foi muito legal conversar com você. Li também os livros, 2 livros. Puxa vida, é um imenso prazer. Foi muito legal bater um papo e falar de coisas, Casa, que é essa questão da relação futebol-política, consciência cidadã, né? Entender que nós fazemos parte de uma coletividade, nós somos um conjunto, nós somos um país, né? A gente tem de entender Sim, que não somos pessoas isoladas, nós fazemos parte sim. de um país, nós temos um destino, espero que seja um ótimo destino, um destino comum de brasileiras e brasileiros, e acho que é muito legal, e o papel do esporte nisso tudo. Então foi muito legal conversar com você, agradeço muito e um grande abraço aí. Eu que agradeço o espaço, acho que foi o primeiro espaço que eu tive para conversar e falar tudo o que eu quero falar mesmo, tudo que eu penso, tudo que sem ter nenhum receio, porque eu não cometo injúria, eu não cometo calúnia, eu não faço difamação, eu falo a realidade dos fatos e as minhas opiniões e a minha posição. E tudo isso que você falou de cidadão brasileiro, eu só quero deixar claro para fechar o seguinte: é uma grande covardia mentir, enganar, distorcer informações e soltar fake news para atrapalhar a cabeça do cidadão brasileiro, da cidadã brasileira que está em pânico, vendo parentes morrerem, vendo as mortes aumentarem, contaminação aumentar, desse presidente negacionista falar, ficar em dúvida se isso está acontecendo mesmo, se não está, se tem que usar máscara ou não, e vem pessoas mentir, enganar. Isso é uma covardia. É só isso que eu queria falar. Valeu, então. Beijão a todos. Me manda o link, hein? Me manda o link que eu gostei. Mando sim. Gostei da entrevista. Sem falta, mando sim. Até mais, então. Valeu. Tudo bom. Valeu. Tchau.